Você tá me vendo aí? Bora, pode começar. Palmira, esse documentário, ele tem o título de A Lista de Irene. Por que a lista de Irene? Vou explicar a você. Para você assim. De noite. Repita. Esse documentário vai se chamar A Lista de Irene. Por que a lista de Irene? Porque tem um filme famoso chamado A Lista de Schindler, né? E é aquele cara que salva muitos judeus na guerra, não sei o que, né? Então a gente aproveitou o título, A Lista de Irene. Por quê? Porque Irene era secretária do Globo. E tinha uma caderneta onde ela anotava as reuniões. E tinha a lista dos grupos. E tinha a lista dos fulanos que participavam, inclusive você. Aí por isso que a gente botou a lista de Irene. Aí eu queria que você falasse um pouco de Irene. Primeiro eu gostaria de dizer que essa analogia da lista de Irene com a lista de Schindler, a história do salvamento, tem muito sentido. Para mim tem muito sentido. Não é só uma questão simbólica, ela tem sentido. Realmente o JET foi a primeira vez que eu escutei falar sobre feminismo. Não sabia nem o que era uma menina. Foi no JET. A primeira vez que eu escutei falar sobre questão de classe. Não eram conversas na hora do ensaio, eram conversas após o ensaio. Aí já era com o professor Hidalgo. Eu escutei, foi no JET. Então, o JET realmente salvou muita gente. E me salvou, lógico. O JET começou a me salvar. A gente chega aqui... Ele salvou no caso da ignorância. Total. Uma das minhas preocupações, e eu até conversei um dia com você, isso no Lima Penante, naquela época, JET, o que é que o JET significava? A gente era pobre. Eu estou fazendo, a gente, minha família, era pobre, no interior, sem o que era o que tinha em Itabaiana naquela época, década de 80, 70, 80. O cinema que hoje nem tem mais. O cinema que não tem mais. Os clubes, que quem só ia era quem tinha dinheiro, porque quem não tinha dinheiro não ia para os clubes, tomar banho de piscina e etc. Então, o que sobrava? A escola pública, a igreja e o JET. Aí lá minha terra, tudo enquanto em mim se encerra, de pureza e de verdade. Ai desses versos que são a voz do meu coração, o grito de uma saudade. Peço a Deus que não me falte a lucidez do espírito na hora da minha morte, pra que eu busque o infinito, a minha morte cantando, e deixo a vida pensando na Paraíba do Norte, na Paraíba do Norte, na Paraíba do Norte. Sendo hoje 4 de julho de 2010, eu estou aqui na casa do nosso companheiro José Cordeiro de Oliveira, que ninguém conhece quem é. Conhece Zenito, nosso professor Zenito, que foi um dos fundadores do Grupo Experimental do Teatro Itabaiana. Eu estou aqui com uma raridade,
que é a primeira ata do grupo, que foi escrita pela secretária Irene Marinheiro, aquela que está ali, mostra ela ler, Irene Marinheiro. Irene, deu um depoimento sobre o JET? O JET tem um significado muito grande para nós, né? De fundamental importância para nós naquela época. Itabaiana, nós tínhamos como marginais, nós éramos professores, Fábio era estudante nessa época, e assim, nós tínhamos como marginais num bom sentido, não no mau sentido de sermos, no bom sentido. Nós éramos aqueles que contestavam a sociedade da época. E aí Fábio Mozart teve a grande ideia, pelo gênio que é ele, de criar o JET. E está aqui o companheiro Zenito, que foi o primeiro coordenador do JET, que vai dar o seu depoimento agora, para a posteridade, como se diz. Exatamente, a gente foi em 76, né, que a gente chegou a Itabaiana. Eu vim lá de Conceição, né, como professor, vim trabalhar no colégio, que hoje é colégio estadual, né, então lá eu conheci o Fábio e mais outras pessoas que a gente se envolveu assim, primeiramente houve esse envolvimento para a gente ir para o bar, tomar cachaça. E depois, então, sobre a influência de Fábio, então eu passei pela primeira vez, eu vinha participar de movimento teatral. Daí foi criado o JET, né? Nós tivemos uma história que, para mim, é uma história que ela deve ficar sempre lembrada em Itabaiana, que foi os primeiros movimentos de cultura que eu tive conhecimento em Itabaiana, né? E a gente tivemos uma participação que eu considero ela importante, né? Bom, a minha participação no JET, essa participação ela me envolveu em duas questões. Numa formação artística e na formação política. Na formação artística porque foi a partir do grupo que, apesar de estar em Itabaiana, né, foi a partir do grupo que eu comecei a conhecer determinadas figuras como Zé da Luz, por exemplo. E foi a partir do grupo também que eu tive essa formação de conscientização política. Principalmente porque foi a partir do grupo experimental de teatro de Itabaiana que, na minha adolescência, eu comecei a conhecer, por exemplo, Chico Buarque de Holanda, essas pessoas, esses artistas de vanguarda que na época voltava com o seu trabalho artístico para uma questão artística e política. Então, essas são as coisas principais que eu trago do Grupo Experimental de Teatro de Itabaiana. São essas duas formações paralelas. Essa formação artística, em que foi a partir do grupo e do trabalho do grupo que, quando eu entro na universidade, eu defino por caminhar pela linha do teatro e não pela linha das artes visuais ou artes plásticas. Você se recorda do Grupo Experimental de Teatro Itabaiana? Você que foi um dos fundadores, passou pouco tempo, né? Sua militância no grupo foi pouco tempo. Quer que você se recorda daquelas histórias, de alguma história interessante e das figuras que participavam naquela época? Rapaz, o JET tem uma história, não foi tão pouco tempo assim não, Fábio. Assim, para você ver, eu acho que o JET, por exemplo, você veja o que é cultura. O JET foi responsável por uma mudança muito importante na minha vida. Porque quando eu te conheci, nós nos aproximamos mais, e você me falava desse movimento cultural, que na época do JET também, quase que concomitante, foi fundado a Fundação Zé da Luz. A Fundação Zé da Luz, da qual participei e cheguei a ser presidente, né? E tinha o jornal Alvorada, né? Que nós era quem bancava no jornal e tal. Tudo aquilo, assim, trouxe uma mudança muito grande na minha vida. Por quê? Porque, na verdade, eu passei a partir dali a enveredar pelo caminho da literatura. Eu passei a ler, assim, de forma constante. A leitura se tornou um vício para mim.
E, na verdade, o companheiro Fábio é responsável por isso. Eu sei, já disse a você nem gosta quando eu digo isso, mas você foi responsável por isso, porque eu me envolvi com o teatro e, consequentemente, me envolvi com a literatura. E veio a Fundação Cultural, o Poetas da Luz, veio o Jornal Alvorada, e nós temos recordações fantásticas. Eu me lembro que a primeira peça que nós apresentamos, né, depois de vários ensaios, era a luta de A peleja do Lampião com o Capeta, né? E eu fazia parte, eu me lembro que o meu papel, eu saía do meio do público, gritando, né, e fazendo a apresentação, que eu já não me lembro. Mas o fato é o seguinte, foi um negócio muito inusitado, porque ninguém esperava que alguém do teatro estivesse no meio da plateia. Eu estava na turma, estava lotado. E eu estava no meio da plateia e ninguém sabia que eu fazia parte da peça. Nos reuníamos para falar de política, porque vivíamos naquele instante um momento de ditadura militar, e nós clamávamos por liberdade, éramos defensores da liberdade, e não podíamos fazer muita coisa porque só aquelas reuniões eram motivo de ameaças, de prisões. Mas eu sei assim que foi uma coisa marcante em minha vida, né? Porque foi o teatro que me levou para a literatura, e a literatura mudou a minha vida. Esse pessoal aí que fazia arte buscando melhorar a vida social dos jovens, principalmente dos jovens ali daquela cidade. E eu achei interessante o trabalho que eles apresentavam, até porque eram trabalhos arrojados, né? Na época, então, nós vivíamos embaixo da famigerada ditadura militar, e era terrível, tudo que nós fazíamos era censurado, mas nós tínhamos a certeza de que estávamos contribuindo para o bem social, e isso nos dava coragem de fazer alguma coisa, mesmo correndo sérios riscos, né? Risco até mesmo de ter problema no emprego onde estudávamos e na convivência com os abonados, né, as pessoas ricas da cidade que nos olhavam não com um olhar bem simpático, e enfrentamos tudo isso. E eu me lembro muito bem que a primeira peça que nós apresentamos foi no Teatro Santa Rosa, pelo menos foi no meu caso, né? Antes o Geto já tinha apresentado o trabalho como A Peleja do Lampião com o Capeta, mas no meu caso, peça que depois eu vim também fazer parte dela, mas na verdade a primeira peça que eu subi no palco para apresentar foi o Batalhão das Sombras, uma colagem de Dias Gomes e outros grandes escritores, e naquele momento foi uma experiência boa e ao mesmo tempo difícil para mim, porque nós estávamos sendo censurados naquele momento pela Polícia Federal, e eu fazia na peça eu fazia um camada reacionário, uma espécie de delegado reacionário da Polícia Federal que procurava oprimir um comunista, aquela coisa toda. E quando o nosso trabalho foi apresentado, eu me lembro que os agentes não gostaram, né, os que lá estiveram para censurar, e chamaram a atenção nossa e falaram com o Fábio, o autor do texto, para cortar muitos momentos da peça, né? Só que se fôssemos obedecer à risca o que eles mandaram, o que eles disseram, teríamos que
tornar o texto praticamente, desmontar quase que por completo o texto. E Fábio achou por bem que não se devia mexer no texto, e por felicidade nossa e o bem geral da nação, mostramos a peça com o texto na sua originalidade. E sou feliz em estar no JET, porque o JET, até os nossos dias, é o grupo experimental, observem isso, experimental de teatro de Itabaiana, que apesar de toda esta idade, ainda hoje vive de experimento. E está correto? Está, porque o homem sempre está se reciclando. E outra coisa, garoto, lembrando aqui um fato, a gente montou 2 Perdidos numa Noite Suja, eu e Normando Reis, 2 atores de cena, no texto do Pedro Marcos, para inaugurar um teatrinho que a gente fundou com o Marcos Veloso, lá em Itabaiana, o Teatro Nautilha Mendonça, né? Nautilha Mendonça. Sobre o Teatro Nautilha Mendonça, esse foi um momento assim, o ápice de uma loucura. Uma loucura não assim, nos termos técnicos, mas uma loucura assim de quem pensa e age no mesmo momento. Eu convidei Fábio e outros companheiros para a gente fundar um teatro em Itabaiana. Mas a gente não contava com nada, com ninguém, a gente não contava com os poderes públicos, a gente não contava com ninguém além do grupo. Mas mesmo assim isso não foi nenhum obstáculo. Nós conversamos e entramos na luta, né? Alugamos um galpão relativamente razoável para o fim que a gente estava querendo destiná-lo, que era o teatro, e nos mandamos a colher material para o teatro. As rotundas, eu lembro, e Fábio agora há pouco muito bem nos lembrou, e foi adquirido do Teatro Santa Rosa. Nós estivemos lá, eu não lembro mais qual era o diretor, Bambolina, né? E a madeira nós compramos no armazém de Nicó. A iluminação da universidade. A iluminação foi da universidade. As cadeiras foi nos cedida pelo Colégio Estadual de Itabaiana. Fernando Melo, na época, era o seu diretor e nos deu, acho que pouco mais de 80 carteiras que nós transformamos em cadeiras para o teatro. E assim o sonho foi realizado. Ele não teve prosseguimento porque infelizmente a gente continua não contando com os poderes públicos. Nós éramos taxados como subversivos, porque o teatro não era bem aceito na sociedade. Eles acreditavam que nós estávamos persuadindo os jovens para seguir outros rumos e não aqueles que eles traçavam. Quer dizer, eles achavam que o teatro não trazia essa cultura que realmente o teatro oferece. E por isso a gente ficava um pouco afastado da sociedade, por esse motivo. Também os militares, né, não aceitavam também, na época, que quem faz teatro seja para o bem, seja cultura. E a gente foi muito taxado e rejeitado na sociedade itabaiana. Esses são 2 fatos que marcaram quando a gente fazia parte do grupo experimental de teatro de Itabaiana, o JET. Me lembro muito bem que nós éramos um grupo de jovens inquietos que queríamos fazer alguma coisa diferente lá para os idos de 70, da década de 70, lá na cidade de Itabaiana. E o que a gente fazia nesses primeiros momentos era só tomar cachaça mesmo, não tinha outra coisa não. Na cidade do interior, pequeno, você não tem nenhum atrativo para levar você para canto nenhum. E foi daí que foi surgindo, através de 2 professores que nós temos, mais precisamente 3 professores, principalmente o professor Hidalmo da Silva, que já tinha feito teatro, tinha experiência com teatro, que começou a surgir a ideia
Também esteve nessa história aí o professor Zenito, a professora Irene Marinheiro, o hoje juiz William de Oliveira, o doutor Vilinho, que começou a surgir a ideia, começou a pensar na ideia de trabalhar com teatro. Eu sou o poeta Sanderli, sou filho de Itabaiana, na Paraíba. Sou atualmente presidente da Academia de Cordel do Vale do Paraíba e um militante da literatura de cordel. A minha aproximação com a literatura de cordel, acho que como a maioria dos nascidos na década de 60, foi através dos pais. Quer dizer, meu pai gostava muito de cordel e no final da tarde sempre estava lendo. A propósito, na minha casa só veio chegar a televisão em 72, então houve um espaço de 12 anos em que nós consumíamos sobremaneira a literatura de cordel. E um pouco adiante, já na adolescência, eu me achava tímido e deveria trabalhar essa questão da timidez. Como morava numa cidade pequena, eu busquei um grupo que fizesse teatro, dança, música. Encontrei o grupo do Fábio Mozart, que era o Grupo Experimental do Teatro de Itabaiana. Eu tinha 17 anos e foi algo interessante porque a primeira coisa que o Mozart pediu, aliás, me perguntou se eu queria fazer teatro, eu disse que sim. E essa iniciativa foi para trabalhar a questão da timidez. Então o Mozart disse, então já dança aí, faz uns passos de dança. Quer dizer, o que pareceu difícil no início, mas foi muito bom para trabalhar toda essa questão. Eu venho lá da Caatinga, onde a Cauã domina a serra em seu cantar. O Calumbi, a Jurema brava, o Caba tem de ter coragem pra viver nesse lugar. Ei, meu povo, eu me chamo Antônio Carlos, faço parte do JET, né, esse grupo de teatro maravilhoso, fundado lá em 76. Atualmente eu estou na peça Acendedor de Versos e para mim é um orgulho muito grande fazer parte desse grupo. Esse grupo que tem uma história muito forte no Vale do Paraíba, aqui na cidade de Itabaiana. E então, estou muito feliz e para mim é sempre uma honra poder falar desse grupo e dizer que sou parte dele, faço parte dessa família que é o JET. Maravilhoso demais. Muito obrigado. Bom, nós estamos aqui com o pessoal do JET, as 3 gerações do JET, né? 3 gerações. 3 gerações. Primeiro, eu e o meu compadre mestre Beto Paiano, cigano, Beto Paiano cigano velho. E temos aqui a segunda geração, que é Fred Borges, que começou nos anos 80, não foi, Fred? Começou nos anos 80. Eu sou remanescente da primeira formação do JET, eu e Beto Paiano, em 76, quando o JET foi fundado. E das duas é da terceira geração, né? Nos anos 90 que você começou. Terceira geração e meia. E a novíssima geração, que é o companheiro Antônio aqui, que representa. Então nós estamos representando as 4 gerações do JET, né? Quer dizer, é um momento histórico. Eu quero dizer a vocês que o documentário A Lista de Irene está tentando ver o depoimento desse pessoal para a gente eternizar a nossa história. Afinal de contas, o Grupo Experimental de Teatro da Itabaiana fez uma revolução cultural naquela época. A partir do JET saiu grupo de música, saiu jornal, saiu o que mais? Ponto de cultura. Ponto de cultura, saiu revista. A gente fez uma grande festa em 2004 com o centenário de Zé da Luz, lembra? Centenário de Zé da Luz. E documentários. E filmes, fizemos filmes também, foi? Então a gente está representando com muita honra a rapaziada aqui das 4 gerações reunidas do JET. Meu nome é Dades Dores Neta e a importância do JET para a minha vida serve como um aprendizado. Ela foi uma experiência, ele, né, no caso, foi uma experiência de
pessoa, como cidadã, fez com que eu descobrisse os meus verdadeiros valores, porque na minha infância eu vi muitos problemas e a oportunidade de ter entrado no grupo experimental do Teatro de Itabaiana fez com que eu adquirisse a questão do protagonismo. Na época eu era jovem e eu fui adquirindo valores e adquirindo a essência da questão de poder ver o quanto ser uma atriz, mesmo que fosse na fase experimental, me levou para o mercado, a vida. Hoje eu me encontro muito feliz. E tudo que eu sou hoje, eu devo muito ao JET. Eu acredito que o JET ele resgatou-me, fez com que eu me descobrisse como pessoa. É porque eu nunca disse assim, eu nunca relatei, mesmo para os integrantes do JET, a minha verdadeira história. Mas eu posso dizer para vocês que o JET foi como se fosse o ressurgimento das cinzas. Eu hoje agradeço demais tudo que eu vivi, as pessoas que passaram na minha vida, as que ainda estão. Eu trago o JET como o meu portfólio, na verdade, assim. Fazer cultura, fazer arte, para mim é muito importante. E eu valorizo demais esse grupo, viu? Bom dia. Preciso dizer bom dia, eu vou embora, tá? Enfim, meu nome é Edglês Gonçalves, sou aqui de Itabaiana e sou um membro do que pertenceu a esse grupo, que foi o JET. E o JET para mim foi um divisor de águas. Eu comecei esse trabalho de teatro, de artista, de cultura já na escola. Lá a gente tem um grupo chamado Palco da Vida e lá conheci José. José me convidara para fazer parte do JET. E aí, a primeiro momento eu agradeci demais o convite, mas não pude vir porque era no centro da cidade. Naquele momento eu morava no Jucuri e era uma distância da gota para chegar no centro da cidade. E meus pais não deixavam chegar no centro da cidade, até que os dias foram passando e tal. E eu lembro que uma manhã, tédio, em casa, procurando o que fazer, eu vim na rua e um hábito que eu sempre tinha era tomar banho no rio. E vim tomar banho no rio, desci ali naquele corredor da rua lateral ao Obelisco, do Abrigo dos Velhos mesmo. E antes de chegar no rio, eu me encontrava com um barulho dentro daquela escola. Um barulho de uma música, né, de uma trilha e tal. E aí eu entrei na escola, né, quando eu já entrava ali, o Fábio já me entregava um som, um equipamento de som, um CD e um texto dizendo que eu ia ser o sonoplasta do grupo e que eu ficasse sentado para ver como é que era, e ele dizendo aqui tu bota o play, aqui tu dá pausa, aqui tu aumenta. E ele se me conhecia, eu se conhecia ele, mas como eu fui muito direto, eu fiquei quieto, não conhecia, era uma pessoa estranha, mas como o José estava lá no palco, eu disse, bom, é amigo de José, no mínimo é pessoa boa. E ali fiquei sentadinho, vendo como era o ensaio, o espetáculo era o ABC, Zé da Luz, e vi repetidamente duas pessoas em palco, era Fred e José. Ainda não sabia que era Fred, mas eu via. E a cena que ele fazia com o José dentro do ABC, aquilo me encantava, me puxava para querer estar ali. Ainda não sabia que era o JET, até que no final do grupo, o Fábio me apresentava, esse aqui é o menino que José trouxe para ser sonoplasta do JET. Ele me perguntou se eu queria, mas mesmo assim aceitei o processo. E foi quando de fato comecei dentro do teatro. E o JET para mim ele foi e é de fato um divisor de águas, né? Porque aí foi quando conheci todo mundo e particularmente duas pessoas do grupo, era Normando Reis e Frederico, sempre dizia, Edglês, você tem que sair para estudar fora, você tem que sair para estudar fora. E até que eu fui mesmo, né? Fui saber se Fred e Normando estavam falando a verdade ou porque não gostavam de mim mesmo. Mas na verdade eles gostavam de mim mesmo. E lá em João Pessoa, eu fui fazer teatro, foi quando eu me encontrei novamente com outra figura muito importante do JET, foi com o Palmira, lá no IFPB, fazer um curso de extensão, um curso técnico de teatro. E no fim do curso eu disse a ela que era itabaiana, que era do JET, e aí foi aquela festa. Esse poema é de Zé da Luz, A Voz do Coração, foi musicado por Jacinto, itabaianense, já falecido, e faz parte da peça ABC de Zé da Luz, que foi escrito por Fábio Mozart.
Era uma pecinha pequena de 15 minutos, era como se fosse assim, uma junção de poemas de Zé da Luz, né, que esse poema entrou e foi musicado, muito bom, muito bonito, fez parte da minha... Foi quando eu comecei a situação, assim, já fortificado dentro da cultura teatral, e onde eu participava, e foi uma época de ouro, uma época de trancos e barrancos, né? Fazíamos com devoção, com oração, pé na estrada, sem boleia de caminhão. E íamos sempre para as outras cidades para apresentar essa peça, a ABC Zé da Luz. Hoje, essa peça eu tive a audácia e o carinho e o cuidado de, a partir do ABC Zé da Luz, fazer o acendedor de verso. Hoje essa peça dura 1h20, ela cresceu. Mas infelizmente as questões tecnológicas não dá espaço para mostrar essa preciosidade, né, que é o acendedor de versos. Pena. Mas o JET, toda vez que se fala no JET, é com alegria no coração, é com vontade de fazer, de ir à luta, de luz, de palco, de som. É isso. Bom, meu nome é Clévia Paz, eu sou produtora cultural e trabalho também com gestão pública. E participei da história do grupo de teatro JET em Itabaiana. Eu me lembro que no início dos anos 2000, nós estávamos na peça Cantiga de Niná na Rua, uma peça que durou muitos anos, uma peça que foi premiada, e era uma nova versão, né, com novos atores, e eu tive a alegria de participar da parte da produção dessa peça. Então a minha função na época era cuidar da produção, da parte de figurino, arrumar figurino, organizar umas coisas para o cenário, agendar as viagens, ajudar no transporte, um pouco de tudo, bombril. E eu me lembro que a gente fez algumas apresentações fora, né? Era uma peça que ela falava um pouco da realidade da criança e do adolescente hoje no Brasil, né? O daquela época e o de hoje, que infelizmente não houve muitas mudanças, né? E era, na verdade, uma peça que dava um grito de alerta, né, para a condição social em que vivia a maior parte das crianças e adolescentes que estavam em estado de vulnerabilidade social. O JET foi uma experiência muito boa, uma experiência que nos faz despertar para uma realidade, nos faz ter um olhar mais sensível para o que está à nossa volta, e tanto para mim como para todo o elenco e todo o resto do pessoal da produção, foi um grande aprendizado, uma grande experiência. Nós viajávamos muito para algumas cidades do interior, nós viajamos da Paraíba, viajamos para Natal, para João Pessoa, participamos de festival de teatro em João Pessoa, né? Se eu não me recordo bem, foi no Paulo Pontes, e foi muito bom. Foi muito bom poder ver a reação das pessoas diante daquela sátira, né? Diante daquela exposição social que nós fazíamos através da encenação teatral. A maioria do elenco não eram profissionais, eram amadores, mas que vestiam a camisa, que faziam com muito amor essa peça, e que acabaram também sendo, além de transformados, ter uma vida transformada através do teatro, também foram transformadores sociais, né? Puderam passar para o público um pouco daquilo que nós queríamos mostrar através do Cantiga de Niná.
Então o JET, ele teve e tem uma missão muito importante na cidade de Itabaiana, né? E pôde levar essa missão através da cultura, através da exposição cênica para várias cidades da Paraíba e também de alguns estados do Nordeste, um pouco desse aprendizado, né? Desse despertar através da cultura. Paraíba, minha terra, tudo quanto em mim sincera, de pureza e de verdade, vai nesses versos que são a voz do meu coração, o grito de uma saudade. Peço a Deus que não me falte a lucidez do Espírito na hora da minha morte, pra que eu busque o infinito, a minha morte cantar.